Este é um mistério de uma década e muito elaborado. Acho que raramente vi tantas pessoas investigando um mistério. Existem inúmeras discussões no Reddit, e isso também foi debatido em alguns fóruns do 4chan. A investigação provavelmente até começou lá. Esse tema já foi tratado pelo Gamer de Marte no ano passado, mas o vídeo dele não é tão aprofundado quanto poderia. Talvez ele simplesmente não tivesse acesso à informação naquela época, o que honestamente ele deveria ter, já que o vídeo tem apenas cerca de 1 ano. Talvez ele só quisesse fazer um vídeo rápido sobre o assunto, mas esse mistério é altamente complexo e foi bem difícil para mim entender tudo isso, mas acho que consegui compreender a maior parte. Portanto, vou tentar abordar esse assunto em sua totalidade. Este vídeo vai ser bem aprofundado, então pode ficar complicado em alguns momentos. Vou resumir algumas coisas para te manter informado. Esses 3 tópicos do Reddit são a base do meu vídeo, então créditos aos autores originais. Centenas de pessoas investigavam isso e havia um subreddit dedicado ao caso, com cerca de 7.000 membros, o que também ajudou muito a reunir informações. Deixe-me te dar um resumo rápido do mistério. Alguém passou vários anos postando mensagens estranhas sobre as tortas de limão do Capitão Cootie por toda a internet. Chamaremos esse cartaz misterioso de KLP. KLP literalmente escreveu milhares de avaliações sobre um único restaurante. O usuário elogia as tortas de limão e os cheeseburgers Goody Goody servidos no café Key West do Cootie. O autor também afirma que pessoas de todos os Estados Unidos vão até lá só para comer a torta de limão. Deixe-me te dar um exemplo de como são as postagens dele. Eu experimentei as tortas de limão do Capitão Cootie e esses pigasms curaram todos os meus sintomas nas primeiras 4 semanas. Recomendo muito as tortas de limão do Capitão Cootie para qualquer incômodo. São ótimas. Kobe Bryant pode estar se aposentando do basquete, mas a torta preferida dele ainda é a do Capitão Cootie. Não consigo me cansar dessa torta de limão, torta de limão, torta de limão. Não consigo me cansar dessa torta de limão ou vou chorar até morrer. Não sei porquê, mas amo minhas tortas de limão. Em outra postagem ele menciona que o restaurante é administrado por Osvaldo e Anita Pelias e que fica em Asheville, Carolina do Norte. As postagens incluem trocadilhos e jogos de palavras, até mesmo com um tom íntimo em algumas delas. Se buscar no Google por torta de limão Cootie, verá centenas de postagens dessa pessoa. O grande número de postagens bizarras levou pessoas no 4chan e no Reddit a especularem sobre a identidade do autor e o propósito dos comentários, questionando se é uma pessoa maluca, um troll, um bot ou uma conspiração. O modo como as postagens são escritas e sua quantidade ao longo de 7 a 9 anos já é bizarro, ficando ainda mais misterioso à medida que se investiga. No momento da investigação, havia poucas postagens sobre se esse restaurante realmente existe. Havia apenas algumas referências ao restaurante online, além das postagens do usuário. No entanto, algumas pessoas em nossa Asheville, há mais de 2 anos, conseguiram localizar o restaurante e provar sua existência. Havia um prédio antigo no condado de Bangkok que era visível no Google Maps em 2008. Aqui você pode ver o restaurante. Segundo o autor da postagem, um prédio azul com a placa Key West era visível à direita. Eu estava tentando encontrar o prédio em questão já faz alguns minutos, mas não estou conseguindo vê-lo. De qualquer forma, em algum momento entre 2008 e 2009, o prédio azul foi demolido. Parece que o Cootie's Key West Café era naquele prédio azul. Ele pertencia a Oswald Jr. Cootie Pelias e Anita Pelias. Os donos devem ter cerca de 60 anos agora. O restaurante também é mencionado em alguns arquivos do jornal de Asheville. Isso serve apenas como prova adicional de que o restaurante realmente existiu. Na época da postagem sobre a torta de limão sendo feita, o restaurante havia sido substituído por um bar esportivo. Vamos voltar ao nosso misterioso autor da postagem. O autor da postagem escreveu várias vezes que Anita Pelias era linda. Ele também se referia a outros membros da família Pelias.
Por motivos de privacidade, não quero entrar em detalhes completos sobre o que as pessoas descobriram, mas em uma das postagens que KLP fez em 2009, ele nomeia corretamente os 3 filhos de Oswald e sua esposa. Não se sabe se as informações sobre a família estavam online em 2009, mas talvez KLP já conhecesse a família e seus nomes por um encontro pessoal. Houve até respostas da família Pelias sobre toda essa situação, especialmente do filho que foi contatado no Facebook por um investigador. O filho ficou tão surpreso quanto os demais e nunca ouvira falar de avaliações assim. Havia mais uma coisa interessante nas respostas do tópico. O estranho sobre KLP é que ele menciona principalmente comer hambúrgueres e torta de limão lá, mesmo que os anúncios de jornal nunca mencionem esses itens. Os anúncios do restaurante focam em bifes e frutos do mar, coisas que KLP raramente menciona. Porém, esses anúncios são das décadas de 1980 e 1990. Algumas pessoas sob as ameaças lembram de comer hambúrgueres e tortas de limão no restaurante, e também havia um único artigo online sobre o restaurante de 2005 que agora foi deletado, que também menciona os hambúrgueres do restaurante. Essas informações permitem estimar quando KLP visitou o restaurante. Foi entre o fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Existem temas recorrentes nos sites onde KLP decide postar. Dá a impressão de que ele usa palavras-chave específicas para encontrar esses sites e postar neles. As palavras-chave mais comuns são torta de limão, hambúrgueres e cookie, mas existe uma lista enorme de coisas que nem sequer têm uma conexão aparente com as tortas de limão da cookie. Vamos analisar a lista sugerida por alguns investigadores no Reddit para entender o que KLP buscava. Palavras-chave relacionadas a cookie são torta de limão, hambúrgueres, comida em geral, cookie, etc. Pelias, Anitta, Capitão, Asheville, Carolina do Norte, Florida Keys, Key West, Goody. Esses não surpreendem, mas o próximo conjunto de palavras-chave e tópicos é bem bizarro. Hemingway, que morou em Florida Keys, reggae, existe o termo de gíria cookie que é usado na música reggae. Tubarões possivelmente ligados à Florida Keys? Jay Carson, que é um pseudônimo usado por KLP, patrimônio líquido e valor de mercado, que são termos bastante gerais, mas vamos falar sobre isso mais adiante. Ele também usa campos específicos de tópicos para postar lá, por exemplo, sexo em geral. KLP não comenta em posts reais, mas costuma postar em sites de conselhos de relacionamento, fotos de garotas bonitas e similares. KLP aparenta usar palavras-chave para buscar artigos sobre intimidade. Palavras-chave para esse campo são tamanho importa, melhor que sexo, o que provavelmente está relacionado ao post de KLP sobre cheeseburgers serem melhores do que fazer amor, lixo, pacote, a palavra com D, imagem corporal, modelagem. Outro campo é a cultura pop e celebridades. Curiosamente, embora os posts de KLP citem celebridades antigas como Don Rickles e Johnny Carson, os sites onde ele comenta são mais ligados à cultura pop atual. O último campo trata de política. KLP começou a postar em sites políticos no início de 2014. KLP aparenta apoiar Donald Trump. KLP frequentemente retorna às páginas em que já postou anteriormente para deixar mais comentários. Às vezes, ele faz isso vários anos depois que o comentário original foi postado. A postagem mais antiga de KLP é de outubro de 2009. As postagens de KLP eram feitas regularmente até o final de 2016. Ironicamente, foi nessa época que esse mistério foi apresentado pela primeira vez no Reddit. Acredito que isso não seja coincidência. Poucas postagens foram feitas após 2016 e muitas vezes não é possível saber se são do verdadeiro KLP ou de imitadores. Existem mais de 700 postagens de KLP que foram catalogadas, mas o número real de postagens é muito maior, já que muitas foram deletadas ou simplesmente não estão acessíveis pelo Google. As postagens de KLP não parecem automatizadas, pois ele não publicava mais de 10 mensagens diárias, variando o número de postagens e ficando, às vezes, longos períodos sem avaliar.
Para visualizar isso, aqui está um gráfico onde é possível ver a frequência de postagens dele de 2009 a 2016. Observam-se picos a partir de 2013. Isso ocorre devido a mensagens copiadas e coladas, tema que abordaremos depois. O que quero dizer com tudo isso é que não parece muito provável que esse cara seja um bot programado para escrever essas análises. Mas ao mesmo tempo também não parece impossível. Em 2012, KLP usou a conta Betty Joe Walker para postar. Pesquisando esse nome no Google, você encontra um resultado específico. É uma mulher que já havia falecido 1 ano antes de KLP fazer a postagem. Por que KLP roubaria o nome de alguém que já faleceu para fazer uma postagem? KLP publica seus comentários sob vários pseudônimos. Jay Carson, Willie Jordan e Roger Ramjet são os mais comuns. Roger Ramjet é um desenho animado dos anos 60 e um dos episódios envolve espiões escondendo mensagens em tortas. Descoberta muito interessante. Isso passa uma vibe de alternate reality game, mas vamos com calma antes de concluir. Talvez não signifique nada, existem algumas diferenças entre as contas que estão postando. Obviamente, assumimos que todas as contas pertencem à mesma pessoa, mas os hábitos de postagem são diferentes. As postagens de Jake Carson são quase todas copiadas, enquanto as de Willie Jordan geralmente são únicas e respondem ao conteúdo dos artigos, como mostram essas capturas de tela. Além disso, as postagens de Willie são muito mais íntimas em comparação com as outras contas. Veja este exemplo. É muito mais íntimo em comparação com todas as outras contas. Roger Ramjet costuma comentar em postagens sem relação com os interesses de KLP. Parece que cada conta serve a um propósito diferente. KLP publica em sites que não exigem cadastro de conta, como blogs e sites de notícias, mesmo tendo uma conta no Google Plus e no Facebook. Geralmente, KLP não utiliza avatares, exceto em 2 casos. Uma delas utiliza a foto de uma mulher ligada a uma conta no Twitter com nome parecido a um dos pseudônimos de KLP. Para evitar expor a identidade dela, não vou mostrar a conta em questão. A outra usa o mascote de uma empresa de eletrônicos. Não está claro por que ele escolheu esse avatar. Vamos discutir como as postagens mudaram com o tempo. De 2009 a 2010, as postagens eram relevantes para os artigos em que eram publicadas. Elas eram curtas por natureza e pareciam avaliações normais de restaurantes. Houve uma exceção que foi mais longa do que as outras avaliações dele. Com o passar do tempo, as postagens foram ficando mais longas e estranhas, mas cada uma ainda era única. Veja este aqui, por exemplo, onde ele chama a torta de limão de mágica e diz que ela vai aumentar seu prazer e outras coisas. Na verdade, é super absurdo. A partir de junho de 2013, começa o copiar e colar de mensagens. Há um pasta bem detalhado com todas as mensagens que ele copiou e colou. Quando esse mistério chegou ao Reddit, muitos imitadores começaram a aparecer e a imitar KLP, o que torna difícil confirmar de forma convincente quais mensagens realmente pertencem a ele. Aparentemente, houve 3 mensagens feitas por KLP em 2017, todas copiadas e coladas. Além disso, não está comprovado ou confirmado de forma conclusiva que essas mensagens foram realmente postadas por KLP. Esta mensagem aqui foi postada em 2018 3 vezes, é uma mensagem única e provavelmente também é dele. Desde essa postagem, KLP está inativo. Vamos dar uma olhada em algumas postagens específicas que são bem interessantes. Em 2012, KLP fez algumas postagens sobre Osgold.com, que é um site de corretora de ouro e supostamente pertence ao próprio Oswald Pelias. Nessas postagens, ele elogia Oswald Pelias e o site. Aquilo não é nada comparado ao que Oswald Pelias lá no Osgold.com tem. Sr. Oz tem um do tamanho do meu cachorro. Aposto com você que a pepita de ouro dele pesa pelo menos 70 quilos. Há anos, mesmo antes do ouro disparar, o Sr. Oz recusou uma oferta de $5 milhões por ela. Aposto que ele está feliz, esse homem deve ter mais dinheiro que Deus.
todas aquelas propriedades também. Eu até ouvi dizer que ele nasceu com um polegar de ouro enfiado no traseiro, ou essa aqui. Há um ano, investi $125 mil na Osgold.com. Na semana passada, procurei o presidente Oswald Pelias para saber sobre meu investimento. Depois de alguns minutos, ele me informou que meu investimento já havia dobrado de valor. Ele me agradeceu pela ligação, eu agradeci a ele também. Uau, meu investimento agora 259 mil e isso em apenas um ano. Parece que vou me aposentar muito antes do que eu imaginava. Eu não sei, cara, só parece uma trollagem enorme. Mas por que alguém faria postagens assim por 7 a 9 anos e publicaria mais de 1000 avaliações sobre um restaurante que nem existe mais? E o cara definitivamente tem informações legítimas e fez sua pesquisa sobre o restaurante e os donos dele. É elaborado demais para ser só um troll. De qualquer forma, o site Oswald.com parece ser uma grande tentativa de golpe, pelo menos de acordo com um arquivo de fevereiro de 2011. Se Oswald Pelias está realmente por trás desse site, não está comprovado de forma conclusiva, mas é extremamente provável. Há até uma postagem no Facebook onde ele diz o seguinte: tenho 70 anos de experiência na indústria alimentícia. Decidido, agora ofereço a todos que acreditam e confiam, disposto a investir $100 mil americanos no seu filho e em você. Envie um e-mail para participar do programa de renda vitalícia em crescimento. Isso torna tudo ainda mais estranho. Houve mais uma postagem de KLP onde de repente ele fala muito mal do site e de Osvaldo. Por favor, avisem a todos sobre o Osgold.com e o Sr. Oz. Esse sujeito tem que ser um vigarista ou simplesmente maluco? Talvez outro Bernie Madoff, quem diabo sabe? Isso simplesmente não está certo. Quando esse mistério surgiu no Reddit em 2016 KLP, já sabia das investigações. Veja uma postagem dele de 2016. Cuidado, acho que estamos sendo vigiados. A outra em que ele pergunta: você já se perguntou se estamos sendo vigiados? Ele nunca escreveu coisas assim antes, o que sugere que ele sabia das investigações. Antes de seguirmos, vamos resumir o que sabemos sobre o autor das postagens. KLP frequentava o restaurante do Cucci durante o final dos anos 1990 até o início de 2000, quando o restaurante era conhecido pelos seus hambúrgueres. O estilo de escrita dele e as referências à cultura pop que ele faz sugerem que ele é mais velho, provavelmente na faixa dos 60 a 80 anos. As primeiras postagens dele pareciam normais e respondiam aos artigos em que eram publicadas, mas com o tempo foram ficando cada vez mais longas e estranhas. O autor das postagens sabe que seus comentários estão sendo discutidos online, e isso aparentemente faz com que ele fique desmotivado a postar. Vamos passar pelas principais teorias de mais de um ano atrás. Naquela época, havia menos informações e várias teorias pareciam plausíveis. A primeira teoria envolve que o autor da postagem é um bot. A quantidade de postagens e as mensagens copiadas e coladas de KLP dão a impressão para muitos de que é apenas um bot. As pessoas assumem que os donos do restaurante pagaram por uma assinatura de bot anos atrás e esqueceram de cancelar. Essa teoria, no geral, seria plausível se ele considerasse apenas postagens de 2013 em diante. Mas pelo contexto, isso parece improvável. Primeiramente, a primeira postagem de KLP apareceu pelo menos um ano depois que o restaurante havia fechado, então não faz sentido eles usarem um bot para divulgar o restaurante depois que ele já tinha encerrado as atividades. Antes de 2013, as mensagens eram únicas e KLP não enviava em massa. Essa tendência só surgiu em junho de 2013, quando o estilo de escrita e o tamanho das postagens também mudaram. Além disso, as respostas no postbar são para uma variedade de artigos únicos. Um bot não conseguiria fazer isso. Portanto, no geral, parece muito improvável que KLP seja um bot. Talvez ele tenha usado um bot a partir de junho de 2013, mas a conta não era um bot antes disso. A segunda teoria aborda testes de otimização para mecanismos de busca e possível tentativa de ocultar má publicidade sobre o restaurante e a família Pelias. Otimização para mecanismos de busca é a otimização para mecanismos de busca, frequentemente usada por empresas de gestão de reputação online para remover conteúdos negativos.
Bem, otimização para mecanismos de busca S são usados para tornar o seu negócio mais visível em mecanismos de busca, como o Google, mas também existe o oposto, o otimização para mecanismos de busca reverso. Ele usa várias técnicas para deixar um site menos visível. Você pode excluir e remover conteúdos negativos sobre seu negócio na internet. Veja um exemplo. Por exemplo, talvez você tenha escrito uma avaliação ruim no Google sobre uma clínica. Embora muitas clínicas não se importem com avaliações negativas ou de uma estrela no Google, algumas tentam excluir essas avaliações. Como isso é possível? Bem, como alguém que está escrevendo uma avaliação, você precisa fornecer provas de que realmente foi paciente na clínica sobre a qual a avaliou, quando a clínica solicita a remoção da sua avaliação. Esse processo é extremamente tedioso. Você precisa verificar sua identidade, fornecer provas de que realmente esteve lá, que o conteúdo da sua avaliação é verdadeiro, etc. Poucas pessoas postam avaliações negativas após experiências ruins em clínicas, então o Google removerá sua avaliação negativa. Essa é uma estratégia muito bem sucedida que é usada por clínicas e outros negócios para silenciar críticas na internet. Por que conto isso? Muitos acham que tantas postagens sobre KLP serviram para encobrir algo. Se aparecessem resultados negativos sobre a Cult ou a família Pelias, eles eram ofuscados por várias postagens positivas sobre KLP. O problema é que quase não havia comentários ou postagens negativas sobre o restaurante da família Peleus. Então não faz muito sentido encobrir algo que nem sequer existia de verdade. Especialmente postar com KLP por longos 9 anos parece muito irracional e desnecessário. Também lembre-se de que a postagem começou quando o restaurante já estava fechado, então quem se importa com a reputação dele? A próxima teoria sugere que tudo isso é apenas um alternate reality game, mas tudo isso não é nada interativo, e eu realmente não sinto nenhuma vibe de alternate reality game nisso. Qual que é o objetivo disso tudo? Usuários que investigaram isso por vários anos não encontraram nenhuma pista real ou novas descobertas e não interagiram em nada com KLP. Embora ainda possa ser um alternate reality game, não faz muito sentido que seja um. Essa teoria implica que KLP é um troll. Muitas postagens dele parecem trollagem, mas é difícil crer que alguém manteria uma piada assim por tanto tempo. Já faz 8, 9 anos, além disso, todo esse assunto só recebeu atenção em 2016. Ninguém sabia disso antes. Por que um troll postaria tanto durante 7 anos sem receber nenhuma atenção? Parece elaborado demais para ser troll, mesmo que as postagens pareçam estranhas. A teoria mais recente sugere que quem posta pode ter alguma doença mental. Parece razoável, afinal, quem investiria 8 ou 9 anos nisso em sã consciência? A fixação de KLP por torta de limão indica possíveis síndromes autistas. Um terapeuta que trabalha com autistas também compartilhou a teoria de que KLP tem autismo, segundo alguém no Reddit. Ele afirma que esse comportamento é típico de alguém no espectro. Por outro lado, há outro usuário do Reddit que afirma ser residente de psiquiatria e trabalhar com pessoas no espectro do autismo, e ele duvida que as postagens tenham sido feitas por uma pessoa autista porque o nível de clareza nas postagens varia muito. Ainda assim, parece ser algum tipo de doença mental, seja esquizofrenia ou autismo com um transtorno formal do pensamento. Os sintomas são os seguintes: uma incapacidade de responder a uma pergunta sem dar detalhes excessivos e desnecessários. O pensamento ou a fala desviam do assunto principal para outro que é apenas vagamente relacionado ou até mesmo não relacionado. Fala caracterizada pelo uso de palavras ou frases rebuscadas, excessivas e pomposas. Esses sintomas parecem estar presentes ao ler a postagem de KLP. Se ele tem transtorno do pensamento e autismo não pode ser confirmado, e pelo que o residente de psiquiatria disse, o autismo parece improvável. Ele demonstra lucidez em algumas postagens, o que contradiz a ideia de que não tem consciência ou sofre de doença mental. Por outro lado, é marcante que o autor tenha passado 8 a 9 anos publicando mais de 1000 avaliações sobre um restaurante que já não existe. Duvido que alguém mentalmente saudável faria isso. Foi aqui que terminou há 1 ano. Acho que essas foram as descobertas mais elaboradas feitas pelo pessoal do subreddit.
Desde então, seguem investigando para descobrir quem está por trás do KLP. Bem, recentemente houve 2 posts muito elaborados no subreddit, mas o autor deletou sua conta, então os posts não existem mais. Eu já investigo mistérios há um bom tempo e sempre tiro print ou gravo as coisas, assim, caso algo seja deletado, pelo menos eu ainda tenho acesso à informação. Esse não foi uma exceção, então vamos analisar isso. Esses tópicos mudam rapidamente de assunto, como o que discutimos antes. Ainda vou te dar alguns resumos de vez em quando para te manter por dentro, mas vou pular de uma pista para outra a seguir. Na primeira metade do primeiro tópico, ele basicamente repete todas as informações que eu já falei, mas depois ele começa a falar sobre contas do Facebook. Ele menciona Jay Carson, que nós já falamos sobre, mas depois passa a mencionar uma conta criada em 2017 com o nome Cuchipelias. Ao contrário de Jay Carson, essa conta não publica mensagens copiadas e coladas. As mensagens dessa conta são únicas. O mais interessante dessa conta é a interação com uma banda chamada Oz Retards, eu acho. Ele pergunta quando sai esse álbum extra. Em vez de uma resposta da banda, alguém que aparentemente estava investigando o mistério do Keyline Pie respondeu o seguinte: então era só marketing ou tentativa de promover sua banda ruim. Não surpreende que fosse ruim. Então a banda responde com: quem é você? Banda ruim? Você ainda não ouviu nada. E isso é realmente verdade. Além dessa página do Facebook, há pouca indicação de que os retardados sequer existam. Eles não têm músicas online nem shows planejados. Mesmo assim, essa página do Facebook tem alguns seguidores e as postagens recebem curtidas ocasionalmente. As pessoas também afirmam que já ouviram músicas deles. Algumas pessoas acham que essa conta do Facebook não pertence ao KLP e é apenas falsa. Um usuário do Reddit enviou mensagem para essa conta e interagiu brevemente com ela. A conta do Facebook enviou para ele um parágrafo de um texto de uma versão demo de Silent Hill em sueco. O usuário do Reddit também era sueco, mas ele afirma que é impossível para a conta do Facebook saber disso. Desde essa interação, a especulação sobre isso ser um alternate reality game ou essa conta ser falsa já não parece tão absurda para muitos. Muitos acham que o perfil do Facebook citado é falso e uma imitação, mas será que realmente é? O autor achou uma conta no Facebook criada pouco antes de escrever sua postagem. É uma página do Facebook de um negócio chamado Kuchiski West Kucharita Will Café. Ela foi criada em julho de 2020. As primeiras postagens na página do Facebook são republicações de Jake Carson. Em 12 de julho, a conta do Facebook passou a postar sozinha mensagens mais longas, em média 5 ou mais por dia. As postagens parecem ser de bot, como as de Jake Carson. As postagens incluíam trechos de jornais da Carolina do Norte sobre o restaurante. Elas também contêm fotos do exterior e do interior do prédio. As imagens exibidas aqui não aparecem em buscas reversas ou na internet, indicando que quem postou provavelmente esteve no prédio e entrou, autorizado ou não, para tirar as fotos. Por isso, o autor considera legítimas as publicações do KLP após 2016 e não de imitadores. Eu tentei procurar as imagens e vi os trechos de jornal, mas não consegui encontrar as imagens do restaurante à primeira vista. Então eu conferi as imagens que a conta postou no geral, e isso é realmente muito perturbador à primeira vista. A conta mostra imagens do interior do restaurante, onde dá para ver que o local foi totalmente fechado. Ele também tem várias postagens do lado de fora que poderiam ter sido feitas pelo Google Maps, mas, para ser sincero, isso parece genuíno e autêntico. Não faço ideia se ele realmente invadiu para conseguir as imagens ou se ele é o próprio dono, mas isso é muito estranho. O troll não iria se dar ao trabalho de conseguir essas imagens. Esse cara parece realmente envolvido e obcecado com tudo isso. Obviamente não está 100% confirmado que as imagens mostrando o interior do restaurante são realmente reais. Essas imagens podem não ter nenhuma relação com o restaurante e talvez se refiram a outra coisa. Mas a quê? As imagens não podem ser rastreadas por busca reversa porque são únicas.
Essa conta também tem postagens não relacionadas ao KLP que são de natureza política e muito estranhas, fazendo referência a novos acontecimentos políticos até mesmo em países fora dos Estados Unidos da América como Hong Kong e Carrie Lam. Ele claramente fala do caso Elisa Lam, mulher achada afogada em um reservatório. Acho que todos vocês deveriam saber quem ela é. O vídeo dela viralizou há alguns anos. Na época em que pesquisei sobre isso, fui até a conta do Facebook desse estabelecimento e ele obviamente está ciente de que o autor do post está fazendo as ameaças. Como eu disse antes, o autor do post apagou as ameaças e foi isso que essa página do Facebook publicou. Eu não faço ideia se essa conta do Facebook realmente é o motivo pelo qual o autor do post deletou a conta dele, mas isso é extremamente perturbador pra mim. Tipo, esse assunto parece tão real e eu já estou tão envolvido nessa pesquisa, talvez eu só esteja pensando demais nisso agora, mas caramba, isso é realmente algo diferente. Eu consegui encontrar uma das contas descartáveis do autor do post e mandei uma mensagem pra ele. Ele respondeu o seguinte: sim, fui eu quem fez as ameaças. Eu as apaguei por causa da aparente raiva do cartaz do Cucharita Will. Talvez seja um pecado se deixar intimidar, mas eu não sei. Se você ainda quiser ler tudo para o seu vídeo, me envie seu e-mail e eu enviarei meus textos para você. Ele apagou as ameaças e a conta devido ao Facebook. A mensagem dele fará mais sentido com as informações a seguir, onde o autor do post compartilha mais detalhes sobre sua investigação pessoal. Vamos dar uma olhada. O autor do post conseguiu entrar em contato com a conta. A conversa entre o autor do post e a conta do Facebook está totalmente fora do padrão para a página do Facebook. Na verdade, não faz muito sentido a página do Facebook escrever assim nas DMs, mas agir como um robô na própria página. Definitivamente existe uma grande discrepância e isso é de propósito. O Capitão Cutis está fechado há décadas. Quem administra essa conta? A administração acredita que você não precisa saber quem gerencia a conta, desculpe. E o local não foi fechado há décadas e, legalmente falando, ainda existe. Isso é coisa de espião? Se você passar de carro por um bairro abandonado e vir na porta de uma casa desabada 3 homens com olhares odiosos, você perguntaria a eles se estariam prontos para se declarar culpados de tráfico de drogas? Perceba a incoerência da sua pergunta e a ironia da minha resposta. Apenas evite esta página e ficará bem. Eu estava brincando, não quis ser intrometido, eu estava realmente só curioso sobre as tortas de limão. Depois disso, o autor não recebeu mais mensagens da conta. O autor da postagem seguiu por outro caminho e encontrou uma conta no DeviantArt. Ele foi ainda mais fundo nessa investigação e encontrou uma conta suspeita, descobriu suas informações e um canal no YouTube associado a ela. Ele se recusa a compartilhar informações e links dessa pista. Ele perguntou a um youtuber como conhecia o capitão. Ele recebeu a resposta de que é afiliado a ele, então perguntou se também poderia ser afiliado e recebeu uma resposta, mas desta vez de outra pessoa. O autor suspeitava de uma rede de pessoas conectadas que sabiam de sua intromissão nos assuntos delas. O autor da postagem nunca recebeu um retorno da outra conta. O autor da postagem buscou mais pistas e descobriu que o youtuber fazia música. Ele encontrou a página dele no Facebook e também descobriu que ele curtia a página do Kuchiski West no Facebook. Eles tiveram uma pequena interação e estas são algumas das capturas de tela. Sinceramente, isso parece só um alternate reality game nesse ponto, tipo, o que é isso? Enfim, o autor do post afirma que foi bloqueado depois dessa interação, mas conseguiu encontrar um perfil pessoal do Facebook desse cara. Lá, ele compartilha um monte de besteira conspiratória. A página do Facebook está ligada a um grupo que compartilha essas teorias da conspiração. E é basicamente isso. Acho que essa nova pista dessa conta recente do Facebook é de um imitador. Tô sentindo uma vibe enorme de alternate reality game nisso e não sei se isso é genuíno. É difícil acreditar no autor do post aqui porque ele se recusa a compartilhar as páginas do Facebook pra gente investigar. Ele faz isso por questões de privacidade, mas compartilhar tudo isso não vale nada se ele não fornecer as fontes completas. Capturas de tela isoladas são inúteis se não posso ver as contas do Facebook envolvidas.
Além disso, não existe ligação real entre KLP e a nova página do Facebook criada recentemente. A única razão pela qual presumimos que essa conta é legítima é porque assumimos que as imagens e trechos de jornais compartilhados na página do Facebook são genuínos, mas não há nenhuma prova 100% disso. As imagens do interior do restaurante podem não ser realmente do interior do restaurante. As imagens do exterior do prédio parecem ser capturas de tela do Google Maps. Acho ótimo que o autor do post tenha dedicado tempo nisso, mas isso não resolve esse mistério de forma conclusiva e duvido que alguém vá resolver isso. Minha melhor teoria é que foi um cara com problemas mentais ou um troll que começou isso e, eventualmente, um bot assumiu. Parece ser a explicação mais razoável para tudo isso. Alguém deveria investigar aquele grupo do Facebook que parece uma seita e provavelmente inventou essa história só para chamar atenção. Como o autor não vai compartilhar as contas do Facebook, não posso investigar essa pista, mas duvido que sairia algo interessante. Vou encerrar. Deixe um comentário com seu relato. Comentem e talvez nos vejamos em 2 semanas, pois estou em época de provas e esse buraco de coelho tomou muito do meu tempo. Até mais!